Estão vendo a tela aí? Sim. Então, beleza. Na última aula a gente parou, acho que fizemos o exercício 7, se eu não me engano. Aí a gente ia continuar aqui no 8. Então, galera, nesse exercício 8 aqui, a combustão do butano é representada pela equação. Só conferir aqui, peraí. Tá gravando. A combustão do butano é representada pela equação CH4, 13 meios de O2, produzindo 4 CO2 mais 5 meios, mais 5 H2O. Se houver combustão, se houver o consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, qual o número de mols de dióxido de carbono que é produzido em uma hora? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar para cá. E aí? O que eu faço agora? Uma regra de 3? Pode ser. Como que vai ficar? Se em 20 minutos consome 4 mols, então em 60 minutos vai ser quantos? Aí tem que fazer duas regras. Duas regrinhas? É. Foi o jeito que eu achei. Então tá, mas tem jeito de fazer com uma regra. Fazemos com duas ou com uma? Vou fazer com uma, tá? Então, 1 mol de butano, ele está produzindo quantos mols de CO2? 4. 4 mols de CO2. 4 mols de butano, aliás, ele reage, né, 4 mols de butano a cada 20 minutos. Então, o que eu vou fazer? Uma hora tem 60 minutos. Então, quantos mols de butano vão reagir em uma hora? Vamos multiplicar isso aqui por 3. 4 vezes 3 vão dar 12. Doze mols de butano vai produzir quantos de CO2? Então aqui vai ficar X é igual a 12 vezes 4. Então X aqui é igual a 48 mols de CO2. Dúvidas? Ou também a gente pode fazer com duas regras. 1 mol, aliás, 4 mols reage a cada 20 minutos. Quantos mols vão reagir em 60? Foi assim que você fez ou não? Foi. Aí a gente pode fazer também. Mas aí chega no mesmo resultado. Está. Então vamos lá.
Aqui agora está perguntando, indique os números, né, que representam a variação da entalpia e energia de ativação da reação direta. E aí? Eu fiquei meio na dúvida nessa questão, Jardel. Tá. Então, olha só. O que é a variação da entalpia? Lembra lá da aula lá de termoquímica? Energia? É o quanto de energia, né, que variou para a reação química acontecer. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, quando escreve, vocês entendem o que significa esse caminho da reação aqui, que já apareceu algumas vezes por aí? Vocês entendem o que seria isso? Esse caminho da reação aqui nada mais é, tá, do que como que a reação química ela se processa. Então ela vai sair aqui, ó, do reagente A, tá? Enquanto ela está se transformando, tá, no produto B, a gente está tendo aqui uma variação de energia, tá? Então, a entalpia, o que é? É a diferença, né, entre o ponto A e o ponto B. Então, onde que está representada a diferença do ponto A pelo ponto B? No 4 aqui, ó. Essa setinha 4 aqui, ó, é a diferença, tá, da energia inicial do meu sistema com a energia final do meu sistema. Então, a, a variação da entalpia ela é representada pela setinha número 4. Agora, a energia de ativação, tá? O que é a energia de ativação? É o quanto de energia que a gente precisa, né, aquela energia mínima para a reação química acontecer. Então, tá vendo que dá esse pico de energia aqui, aí ela tem um acréscimo, está, né, no reagente A aqui, tem um acréscimo de energia, dá um pico lá em cima, depois cai e estabiliza novamente. Então, aqui representado por 2, tá? É a nossa energia de ativação. É o quanto de energia eu preciso para a reação química acontecer. Tá? Então, 2, né, é a energia de ativação e 4 é a variação da entalpia. Então, aqui, ó, variação da entalpia, tá? É o quanto de energia que variou entre a energia inicial e a energia final. E a energia de ativação é aquela energia mínima necessária que a reação química precisa para acontecer. Então, eu estava aqui nesse uma quantidade X aqui de quilocalorias, ela subiu, passou para uma quantidade Y e depois se estabilizou. Então, é esse ponto aqui, do ponto A até o ponto mais alto aqui da curva de variação de energia. Então, essa é a energia de ativação. Galera, questão 10 está pedindo o seguinte: ó, a reação se processa segundo as etapas abaixo.
Então, etapa 1, né, que é a etapa lenta, 1H2 mais 2NO, produzindo 1NO2, NO2O mais 2H2O. Está balanceado? 2 e 2, 2 oxigênios. Opa, não tem balanço aqui não. A gente vai ter que balancear esse cara. O de baixo aí é NO, NHO mais 2H2O, produzindo N2 mais 2H2O. E a equação global, né? 2H2 produzindo mais 2NO, produzindo 1N2 mais 2H2O. Está perguntando qual é a reação, essa reação de qual ordem, tá? Galera, lembra que, acho que na última aula, tá? Mandei o arquivo aí atrasado como sempre, mas chegou. Na última aula aqui, ó, fizemos, para mais aqui, ó. Vocês lembram desse desenhozinho aqui? Sim. Sim. Estava falando que esse cara aqui consegue atender 10 pessoas em 5 minutos, esse cara aqui consegue atender 10 pessoas em 5 minutos, e esse cara aqui ele consegue atender 5 pessoas em 5 minutos, né? Esse aqui está servindo salada, esse aqui é umas massas, esse aqui está a carne, todo mundo quer, tem aquelas variedades lá de opções, né? Então, quem é que determina a fila, né? Quem é que determina a velocidade da fila? É o carinha A, o carinha B ou o carinha C? C. É o C, né? Ele é a etapa lenta do nosso sistema, tá? Então, nesse caso aqui, ó, qual dessas três equações aí vão representar a velocidade da reação? A global? A global. Quem mais? Acho que é a lenta. Então, a velocidade da reação, tá? Do mesmo jeito que acontece aqui, ó, onde a gente falou, né, que quem vai determinar a, a fila, né, a velocidade com que a fila vai andar, não vai ser o carinha aqui que tá mais vagaroso. É a mesma coisa, imagina aí, você tá indo daqui, vamos aqui, daqui para Araxá. Saiu ali de Nova Serrana, né, já não tem pista dupla mais. Você pode estar com uma Ferrari, o outro cara com um Porsche, o outro com um Cruze, mas se tiver um caminhãozinho transportando gás na frente, tá? E vindo aquele monte de carro no sentido contrário, você consegue passar? Por mais rápido que você seja? Não vai ter como, né? Então quem vai determinar a velocidade ali de todo o conjunto que está para trás é o cara aqui da etapa lenta, né? Então, o camarada ali do caminhãozinho de gás que está puxando a fila, tá? Nesse caso aqui, ó, quando a gente tem essas equações, né, etapa lenta, rápida e global, o que vai determinar a velocidade de reação é a etapa lenta, tá? Só que aqui agora a gente tem um outro problema, tá? Eu tenho dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios, tá tranquilo. Eu tenho dois nitrogênios, aqui eu tenho dois nitrogênios, tá? E eu tenho dois oxigênios e aqui eu tenho três oxigênios. Então a gente vai ter que dar
uma melhorada nisso daqui, né? O que que a gente pode fazer? Vamos fazer um balanço aí. H2 mais 2NO. Inserir. Setinha. N2O mais 2H2O. Esse cara aqui e esse abaixo. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar 4, vai vir 2 aqui, vem 2 aqui, vai dar 4, agora 4 oxigênios, 2 vezes 2, 4, tá? Então, a etapa lenta, que vai mandar. Qual que é a ordem da reação? Como é que eu faço? Velocidade é igual a K Vezes concentração de hidrogênio vezes concentração de NO elevado a 4. Muito bem. Galera, essa matéria, ela é muito tranquila. Tem uns pontinhos assim meio complexo, mas na hora que a gente pega o foco, é de boa. Então, ó, qual é a ordem da reação? Então, em relação a NO, ela é de quarta ordem, né? Em relação a H2 aqui, ela é de primeira ordem. E a equação global de quinta ordem. Tá? Que a gente soma aqui 1 mais 4. Dúvida? Não. Então, beleza. Isso aqui eu vou ter que ir um por um. Galera, falso ou verdadeiro? Leia atentamente as afirmativas e marque VOF. Toda reação, né, é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. E aí, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Por que disso? Por que é verdadeiro? Porque às vezes a colisão não vai ser favorável. Isso. Então, deixa eu pegar aqui. Olha só, a gente teve casos aqui, ó, em que a colisão não era eficaz. Tá? Então, para acontecer reação, eu preciso ter colisões, mas só que nem todas elas vão gerar. Então, isso aqui é verdadeiro. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação, Falso ou verdadeiro? Verdadeiro? Verdadeiro. Por que é verdadeiro?
Vamos aqui de novo. Olha só, para acontecerem a colisão, lembra lá dos dois carrinhos? Então a gente tem que ter moléculas com alta energia. Se eu tiver baixa energia, às vezes a colisão pode acontecer certo, né? Mas eu não tenho aquela energia mínima necessária para a reação química acontecer e ela não ocorre, tá? Então essa daí é verdadeira. Agora, toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Falsa ou verdadeira? Falso? Por quê? A gente acabou de falar aqui, né? A colisão aconteceu, ó, toda colisão com orientação adequada produz uma reação. A colisão aconteceu, ela foi uma colisão adequada, tá? Só que a reação química não aconteceu por quê? Porque estava com baixa energia, tá? Essa daqui é falsa. Quatro. A velocidade média de uma reação pode ser determinada por quantidade de produto dividido pela quantidade de reagente. Falso. Falso. Como é que a gente determina a velocidade média? Acho que é concentração sobre variação de tempo. Isso. Concentração dos reagentes, né? Dividido pela variação de tempo. Muito próximo. Em geral, as reações aumentam de velocidade com o aumento da temperatura. Falsa ou Sim. verdadeira? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando a energia do nosso sistema e, consequentemente, a probabilidade dos choques acontecerem, né? As moléculas estão mais agitadas, aumenta essa probabilidade de colisão. Em geral, as reações diminuem de velocidade com o aumento da concentração dos reagentes na solução. Falso. Falso. Né? A gente estudou ali a ordem de reação, né? Qualquer influência da concentração na velocidade, às vezes a gente aumenta uma vez, a velocidade aumenta uma, às vezes alguns a gente aumenta duas vezes, a velocidade aumenta proporcional ao quadrado, tá? Então a concentração tem influência, né, em aumentar a velocidade e não diminuir. Sete. O aumento da pressão parcial dos reagentes provoca um aumento na velocidade de uma reação entre substâncias no estado gasoso.
Opa, peraí. Esse falso aqui é dele sim. Falso ou verdadeiro? Falso? Isso é verdadeiro, tá? Por quê? Quando a gente fala de aumentar a pressão parcial dos reagentes, e a gente está falando aqui de substância no estado gasoso, tá? Imagine aí uma seringa, tá? Vocês têm aí uma seringa. Ela está com o êmbolo todo puxado para cima. Imagine que dentro dessa seringa aí tenha, por exemplo, oxigênio, tá? Então, quando você coloca o dedo numa ponta lá da seringa e começa a pressionar o êmbolo, a gente está aumentando a pressão dentro da seringa. Esse aumento de pressão, tá? Ele é proporcionado porque a gente está diminuindo ali o espaço que o oxigênio vai ter. Então, se eu estou diminuindo o espaço, o gás oxigênio ele está colidindo com mais facilidade um com o outro ali. Então, o aumento da pressão, tá? Ele aumenta a velocidade de uma reação química, tá? Justamente por isso, que você tem menos espaço e os gases começam a colidir com mais frequência. Oito. Um catalisador atua aumentando a energia de ativação para uma determinada etapa de uma reação química. Falso ou verdadeiro? Falso. Ih, ficou na dúvida aí, ó. Um falso ou um verdadeiro? Por que é falso? Porque ele diminui a energia de ativação. Isso. Então, nessa questão aqui, ó. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para a reação química acontecer. Então, sair desse ponto aqui e lá em cima, estabilizei aqui. O catalisador, o que ele vai fazer? A reação vem aqui, sobe, chega aqui, ó, ela começa a descer. Então, ele diminui, né, a altura dessa curva aqui, da quantidade de energia que a gente precisa. Tá? Então, essa aqui, ó, falso. A uma dada temperatura, a velocidade de uma reação será maior quanto menor for sua energia de ativação. Ou seja, a uma dada temperatura, a velocidade de uma reação será maior quanto menor for a sua energia de ativação. Falso ou verdadeiro? Essa daqui, ó. Acho que é verdadeiro. Verdadeira, tá? Então, olha só. A velocidade de uma reação será maior quanto menor for a energia de ativação. Se eu tenho uma baixa energia de ativação, quer dizer que a minha reação ela vai acontecer o quê? Mais facilmente, tá? Então, se ela acontece mais fácil, a velocidade para ela acontecer também é mais rápida, tá? Então, essa é verdadeira. As reações nas quais os catalisadores atuam ocorreriam mesmo na ausência dessas
substâncias. Falso ou verdadeiro? Acho que é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o catalisador é só para acelerar, não? Só para acelerar. Então, beleza. Então, se eu tiro um catalisador, a reação química acontece da mesma maneira. Tá? Ele só vai favorecer a reação química diminuindo o quê? A energia de ativação, fazendo com que a velocidade seja mais rápida. Então, essa é verdadeira. Galera, questões de múltipla escolha. Assinale o fenômeno que apresenta velocidade média maior. Combustão de um palito de fósforo, transformação de rochas em solo, a corrosão de um automóvel, o crescimento de um ser humano ou a formação do petróleo a partir dos seres vivos. A, B, C, D ou E? E por quê? A combustão de um palito de fósforo? Muito bem, por quê? Porque assim que você vai riscando, ele vai se decompondo assim, né? Rapidamente Uhum, ele vai queimando todo. sim. Então, olha só, de todos esses fenômenos, né, o que acontece de uma velocidade média maior, né, o que acontece mais rapidamente, o que é combustão de um palito de fósforo. Transformação de rochas em solo demora centenas de milhares de anos, corrosão de um automóvel vai alguns anos, né, pela frente, o crescimento de um ser humano, até 100 anos aí, né, a gente suporta, e a formação do petróleo a partir de seres vivos, isso aqui centenas de milhões de anos. Né? Às vezes o que pode provocar uma certa confusão, o cara lê aqui qual apresenta velocidade média maior. O cara fala, sabe, petróleo demora centenas de milhões de anos, então é a letra E. Mas não, é o que acontece mais rapidamente. Galera, questão 2 aqui. A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. 2NH3 produzindo N2 mais 3H2. 2 aqui, 6 e 6, está balanceado. A tabela abaixo indica a variação da concentração em função do tempo. Qual é a velocidade média de consumo dos reagentes nas 2 primeiras horas? E agora? A, B, C, D ou E? B? Já fez e já? Já? Coloquei letra B também. Então tá. Deixa eu baixar isso daí. Deixa eu ver um negócio aqui. Não quero já tá tudo espaço. É melhor espaço é isso aqui. Vou ficar na mesma página aí pra gente. Então, olha só. Como que calcula
a velocidade média. A variação, né, da concentração. Então, C, que é a variação da concentração dividido pela variação de tempo. Então, pediu ali para calcular a velocidade média nas 2 primeiras horas de reação. Então, tem aqui a reação acontecendo, né, saindo de 0 em até 3 horas. Eu começo com 8 mols e termino com 1 mol. Então, nas 2 primeiras horas, eu vou medir aqui de 0 a 2. Então, a velocidade média é igual a 4 menos 8 dividido por 2 menos 0. Então, velocidade média é igual, como ali vai estar em módulo, né? 4 fica positivo, dividido por 2. Então, velocidade média é igual a 2. Letra D. Tranquilo. Dúvidas? Perguntas? Então vamos lá, na reação a seguir, x mais 2y produzindo z, observou-se que a variação da concentração de x em função do tempo seguindo a tabela abaixo. No intervalo de 4 a 6 minutos, a velocidade média de reação em mol por litro é... E agora? Cadê os 4 minutos? Cadê os 6 minutos aí, professor? No caso, aí teria que transformar os segundos em minutos. Isso. Então, aqui, ó, 240, né, representam o quê? Os 4 minutos. O que a gente faz aqui? Divide 240 por 60, a gente acha 4. Divide 360 por 60, a gente acha 6. Então, a gente vai calcular a velocidade média desse intervalo de tempo. Então, velocidade média é igual. A concentração está variando, né? De 0,190 menos 0,2 dividido por 6 menos 4. Então, resolvendo essa bobagem aqui, ó, 0,1 dividido por 2. Então, isso daí, 0,1 dividido por 2, vai dar 0,05. Mas não tem ela aí. Peraí. Já deu. É 0,01. É 0,1. Tudo bem, professor. Você está fazendo conta de cabeça e está fazendo coisa errada. Então, VM é igual a 0,005. Então, é da letra C. Dúvidas?
Galera, vamos fazendo esse número 4 aí. Só vou fazer uma chamada aqui rapidinho, enquanto vocês fazem esse daí. Hoje são 31. Ana Júlia, eu vi que estava aí. Diene está aí. Jonatas está aí hoje? Lucinei. Não. Presente. Marcos, Natana. Paulo. Samuel. Samuel também tem hoje, não? Thaís. Ubaldo. Vinícius. Wagner. Presente. Wesley. Elma. Graziele. Joilson. Julie. Presente. Célia. Otávio e Pablo. Presente. Então vamos lá. Conseguiram fazer ele? Eu fiz. Sim. Quanto deu? Letra C. Eu dei letra D. E C ou D? Eu fiquei na dúvida, mas eu Vamos fui lá. de D. Eu também fiquei na dúvida. Então vamos lá. D. Aí deu aquela história toda ali, né, de a isomeração de um mol de 1,2 de cloro etino eteno foi realizada em um frasco fechado, obtendo os valores de conversão em função do tempo. Então deu aí um tempo de 0 a 30, né? A gente tinha uma quantidade de matéria A, né, que começava com 1 e terminou lá em 0,73. Aí está pedindo nos primeiros 10 minutos de reação a velocidade de isomeração em mol por minuto. Então, mesmo jeito, né? A velocidade média é igual à variação da concentração. Vai ser 0,9 menos 1 dividido por 10 menos 0. Então aqui eu vou fazer até na calculadora para mim não errar de novo igual foi na outra. Menos 1 vai dar 0,1. 0,1 dividido por 10 dividido por 10 vai ser igual a 0,01. Então, na hora que a gente andar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, negativo, né? Então, resposta letra B. Certo? Dúvidas? Então, vamos para o próximo. Galera, esse aqui é difícil.
Ele deu esse texto todo aqui para a gente. Questão 5. O óxido de nitrogênio, NX, óxidos de nitrogênio, NX, são substâncias de interesse ambiental, pois são responsáveis pela destruição de ozônio na atmosfera. E, portanto, suas reações são amplamente estudadas. Num dado experimento, em um recipiente fechado, a concentração de NO2, que é um óxido de nitrogênio, em função do tempo, apresentou o seguinte comportamento. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, de concentração versus tempo e a gente está observando uma curva nesse gráfico. O papel do NO2 nesse sistema reacional é reagente, intermediário, produto, catalisador ou energia de ativação. Qual que é o papel do NO nesse frasco aí? Chuta pro gol, sem medo de errar. Eu tô entre reagente e produto. Eu acho que é reagente. Eu também. Eu marquei reagente. E a terceira opinião? Catalisador não seria, não, né? Não. Então, reagente. Reagente. Galera, aqui, ó, viu a curva caindo? Esse caimento aqui de concentração, tá? Vocês podem marcar com certeza, tá? Que é reagente. Então, esse decaimento aqui, ó, é característica de reagente. Ó, como que a gente mostra aqui, ó, o cara está reagindo, está passando o tempo, está diminuindo a concentração. Ó, está passando o tempo, está diminuindo a concentração. Está passando o tempo, está diminuindo a concentração. Tá? Então, viu um gráfico desse daí, ó, não precisa nem perder tempo em ler tudo isso aqui, não. Eu te dei as opções, cara, é reagente. Então, seguindo essa lógica, né? Tem toda uma história aqui, vamos ler só para... Mas nem precisa, tá? No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada em um recipiente fechado, sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte equação química. Olha aqui o detalhe. Não balanceada. Equação química não balanceada. As variações de concentração com o tempo são ilustradas na figura abaixo. Beleza. Quem é reagente? O C. A curva A, B ou C? C. C. Quem é produto? A. O A é um produto. O B também. B também. Agora eu pergunto para vocês. Sem a gente ver as opções aí. C, quem é C nessa história? NH3. NH3. Agora fica a pergunta mais difícil. Quem é A e quem é B? NO2 e H2. Mas qual é qual? O A é o NO2, N2. Então, peraí. Vamos... Então, de acordo com a Wagner, o A é quem? N2. N2. Então, o B, o H2. Quem mais quer arriscar? Eu acho que é o contrário. A de N já acha que é o contrário.
E quem vai desempatar essa história? Ninguém vai querer arriscar? Mas eu tô na dúvida aí também. Vamos lá. Falou o seguinte, que essa equação aqui, ó, NH3 produzindo N2 mais H2. E aqui, e aqui. Ela falou que a equação não está balanceada. Como é que balanceia isso aqui? Como é que fica o balanceamento? Ninguém? Se eu colocar um 2 aqui, ó. 2 e 2. 3 vezes 2, 6. Coloco um 3. Tá? Então, olha só. Agora ficou balanceado. 2 mols desse, 1 mol desse e 3 mols desse aqui, ó. Agora eu pergunto. Quem é A e quem é B? Olha só. Esse aqui não tem 1 mol apenas. Então, a curva de N2 é representada por A e a curva de N3, aliás, de H2, tá, é representada por B. Então, a Wagner acertou. N2 é o A e o H2 é o B. Então, de acordo com essa análise, né, resposta certa. O A é o NH3. Aliás, o A, né, é o N2. N2. O B é o H2 e o C, tá, é o NH3. Então, letra B. Ok. Esse daqui, ó, o que jogou no mato, aqui, ó, foi isso aqui, ó. Equação química não balanceada. Aí a gente fica na dúvida, aqui está 1 para 1, então como é que eu vou saber qual que é qual? Que a gente balanceia, não, esse aqui tem maior concentração, 3 mols. Esse cara aqui só tem 1 mol, esse aqui tem 2. Mas aí a gente consegue pelo menos a curva do reagente e a curva dos produtos, a gente consegue identificar visualmente. Então vamos para o próximo. Sete. Nas reações químicas, de um modo geral, aumenta-se a velocidade de uma reação por meio da elevação de temperatura. Isso ocorre porque aumenta. Aí, primeira opção, né? A velocidade média das moléculas,
a energia cinética média das moléculas e a frequência das colisões entre as moléculas. Das afirmações acima são corretas. 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas, 1 e 3 apenas, e 1, 2 e 3. E aí? D? Não, é? Letra E? Eu acho que as 3. Então, olha só. Para a gente aumentar a velocidade, né, de uma reação por meio da elevação de temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, tá, eu estou fornecendo energia para o meu sistema. Então, a energia cinética das moléculas então vai aumentar. Tá? Se a energia está aumentando, tá, a frequência dos choques, né, a frequência dos choques também aumenta. Então, a probabilidade de cada molécula ali se encontrar também aumenta. E se está aumentando a probabilidade das moléculas se encontrarem, né, consequentemente, a velocidade média das moléculas também vai aumentar. Então, letra E. Indique entre as alternativas abaixo a forma mais rapidamente oxidável, tá, para um material de ferro, supondo-se que supondo-as todas submetidas às mesmas condições de severidade. Então, olha só, o que essa questão aí está falando? Eu tenho vários tipos de material de ferro, tá, em vários formatos, e eles foram submetidos às mesmas condições, seja para um ataque por ácido, seja num aumento na temperatura, seja exposição à água, tá? E qual dessas formas aqui vai oxidar, né, ou vai enferrujar mais rapidamente? Limalha, chapa plana, esfera, bastão ou lingote? A limalha? A limalha. Por que a limalha? Por causa da superfície de contato? Muito bem, por causa da Alguma coisa. superfície de contato, tá? Ela tem maior superfície de contato, tá? Do que a chapa plana, do que uma esfera, do que um bastão, do que um lingote. Galera, quando a gente fala de superfície de contato, então eu me lembro que, pelo menos a visão que eu tinha quando eu fui um estudante lá do segundo grau, quando eu escutei essa superfície de contato a primeira vez, era de que, igual, por exemplo, eu imaginava que uma chapa plana como essa daqui, ó, tinha uma maior superfície de contato, né, porque ela era maior em relação ao tamanho do que uma limalha de ferro. Eu não sei se no primeiro momento se vocês tiveram esse mesmo pensamento, né, quando a gente falou de superfície de contato. Mas, na verdade, quanto menor for a estrutura, né, do elemento, maior é essa superfície de contato, mais ataque a cada átomo, né, a cada molécula ali da substância, tá, é mais favorável. Então, a limalha, né, ela tem mais superfície de contato do que uma chapa plana, por exemplo. Eu não sei se vocês tiveram talvez esse primeiro conceito, né, porque o material é grande, ele tem mais superfície. É basicamente o contrário do que a gente imagina na primeira vez que pensa isso. É justamente isso, é justamente o contrário. Mas quando eu fui estudante ali no segundo grau e tal, quando eu tive contato com a matéria, eu imaginava isso. E até que a gente consegue mudar a chave, né? Não, é o contrário. Quanto menor ele for a estrutura, maior a probabilidade
da reação acontecer. Bom, o que você faria para aumentar a velocidade de dissolução de um comprimido efervescente na água? Opção 1 aí, usaria água gelada. Opção 2, usaria água a temperatura ambiente. Opção 3, dissolveria um comprimido inteiro. E opção 4, dissolveria o comprimido em 4. Assinale as alternativas abaixo que corresponde à questão, corretamente a questão. Letra E. Dissolver o comprimido. Letra E. Alguém tem mais alguma alternativa? Ficamos na E mesmo. Letra C. Letra C. Então, olha só. Vamos discutir a letra C. Então, fala aqui na questão 3. Dissolveria o comprimido inteiro. Tá? Quando a gente quebra o comprimido, vamos pegar 3 com 4. Quando a gente quebra o comprimido em 4, o que a gente está fazendo? Aumentando o quê? Falamos agora. Superfície de contato. A gente aumenta a superfície de contato. Então, um comprimido quebrado em 4 partes, ele tem mais superfície de contato do que um comprimido inteiro, tá? E quando a gente pega aqui um copo de água gelada com um copo a temperatura ambiente, tá? Qual dos dois está com maior temperatura? O 2 aqui, ó. Um aumento de temperatura, né, favorece o quê? Que uma reação química aconteça com mais facilidade. Então, o que corresponde melhor, né, o que faria com que o comprimido se dissolvesse mais rapidamente, seria usar um comprimido com a temperatura ambiente, tá? E ele quebrado em 4 partes. Eu li errado, eu entendi esse dissolveria como tipo trituraria ele, entendeu? Fazia pozinho primeiro. Ah, tá. Não, tranquilo. Galera, lá nas práticas, né, quando a gente voltar e tal, a gente vai ver vários fatores, todos esses fatores aí, a influência de concentração, influência de temperatura, de superfície de contato, tá? Em várias reações lá nas práticas. Aí, assim, a gente está vendo agora essa teoria, mas depois, quando voltar, a gente vai ser basicamente laboratório, tá? Então, vamos ver todos esses conceitos aqui, né? A influência da água gelada, água quente, comprimido quebrado inteiro e tal, dá para a gente fazer lá e mostrar para vocês, tá? Mas também vamos ver reações químicas de primeira ordem, segunda ordem, como a influência da velocidade, catalisadores. Então, vai ter bastante prática aí para a gente poder fazer. Galera, essa questão 10 aqui, ó, ela é para fazer o cidadão errar e errar fácil, fácil. Então, olha só. O esquema refere-se a um experimento realizado em um laboratório. A reação que ocorre nos tubos é o CaCO3 mais o H2SO4, produzindo CaSO4 mais CO2. A liberação do gás carbônico CO. Então, a gente tem aqui o carbonato de cálcio, né, reagindo com ácido,
produzindo o sulfato, né, de cálcio e liberando o CO2. Esse CO2 aqui, ó, ele vai sair na forma de gás. Então, quando a gente faz esse experimento aqui, se eu não me engano, a gente vê ele lá na química analítica, tá? Vocês vão observar desprendimento de gás, então a gente detecta que está acontecendo a reação química porque está vazando o gasinho lá no tubo de ensaio. Agora que eu falei para vocês que a questão é muito maldosa, tá? Que é para fazer o cara errar, mas vocês não vão errar, sempre quando a gente faz aqui reações, né, em todas as questões, a gente sempre coloca o A primeiro e depois o B. Olha o que o cidadão aqui fez. Ele colocou o B primeiro e aqui ele colocou o A. Tá? Então, assim, é para jogar a pessoa no mato mesmo. Geralmente a gente representa. Esse cara aqui é o tubo A e esse aqui é o tubo B. Ele fez o contrário. Colocou o tubo B e chamou esse aqui de tubo A. Tá? Então, qual que é a alternativa correta aí? A, B, C, D ou E? A D. A D, né? Então, olha só, a gente tem no tubo B, a reação é mais rápida, pois a superfície de contato nos reagentes é maior. Então, olha só, aqui, ó, a gente tem 1 grama de CaCO3 em pó. Aqui, ó, a gente tem 1 grama de CaCO3 sólido. Então, esse cara aqui tem maior superfície de contato. Então, nesse tubo aqui, ó, no tubo B, a reação química é mais rápida. Tá? O que eu falei para vocês, às vezes o cara bate o olho aqui, cara, no tubo A é mais rápido. Só que está aqui a descrição, B e A. Mas vocês são fera e não caíram nessa. Na verdade, eu caí, Jarga. Você não fala, nem tinha percebido. Então tá bom. Pessoal, 3 experimentos foram realizados para investigar a velocidade de reação do HCl, né? O HCl é aquoso, diluído e ferro metálico. Para isso foram contados durante 30 segundos as bolhas de gás formadas imediatamente após os reagentes serem adicionados. A cada experimento usou-se o mesmo volume de uma solução de HCl e a mesma massa de ferro, variando-se a forma de apresentação da amostra de ferro e a temperatura. O quadro indica as condições em que cada experimento foi realizado. Então, a alternativa correta, que apresenta os experimentos na ordem crescente do número de bolhas. Ou seja, quando fala que a alternativa que apresenta na ordem crescente, tá? Então é do mais lento para o mais rápido. Aliás, do mais lento para o mais rápido, tá? Qual que é a reação mais lenta e qual que é a reação mais rápida aí? A B. Você fala B resposta ou... B resposta. Tá. Então vamos pegar a B resposta. Então a B resposta está falando que o mais lento, tá? É o experimento 2, que a gente tem um prego e numa temperatura de 20 graus. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, prego com palha de aço, qual tem maior superfície de contato? A palha. A palha de aço. Então, a palha de aço ela vai reagir, né, mais rapidamente do que o prego. Agora, comparando prego com prego, tá? Que um está 40 e o outro está 20. Qual reage mais rapidamente? O que tem maior o que? Temperatura. Temperatura. Então, a gente tem a influência aqui, ó,
da superfície de contato e influência de temperatura. Então, em relação a isso, o 2 é que está menos favorável, né, porque eu tenho prego e a 20 graus, depois eu tenho prego a 40 graus e eu tenho a palha de aço a 40 graus. Uma superfície de contato maior, né, e uma temperatura maior. Então ela vai ser a mais rápida. Então a alternativa B aí. É correto afirmar que, que a velocidade das reações dos compostos gasosos no sistema contido 1 e 2, né, abaixo sobre a ação de êmbolo são, respectivamente, que a velocidade dos compostos em 1 e 2, tá, sobre a ação do êmbolo. Então esse aqui vai ser o 1 e esse aqui o 2, tá? Então, olha só. O A com a linha. O que aconteceu aqui? A gente imagina a seringa lá. Então, o êmbolo está mais para cima. Se eu aperto o êmbolo, eu estou aumentando a pressão, tá? Se eu aumento a pressão, o que acontece ali dentro do meu sistema? Choques são mais frequentes. Os choques são mais frequentes, né? Então, se os choques são mais frequentes, o que vai acontecer com a velocidade de reação nesse sistema e nesse sistema? Esse A vai ser mais rápido. O A' é mais rápido do que o A normal, não é? Então, olha só, o A' é mais rápido do que o A. Então, a gente tem duas opções, a gente já eliminou 3 aqui, ó. Agora, comparando o sistema B com o sistema C, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? A quantidade. A quantidade. Então, a gente pode falar que o sistema C ele está mais concentrado do que o sistema B. Qual tem maior velocidade? B. Qual? B? C? C. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui a gente fala, ele está mais concentrado, ele não tem mais reagente aqui dentro. Ah, tá. Então, se a gente tem o mesmo espaço, mas aqui está mais concentrado, onde vai acontecer a probabilidade de ter maior encontro, né, maior colisão? No C. C. Tá? Então, a resposta aqui ó, é letra B. Tá? O A' ocorre uma velocidade maior do que o A, e a velocidade de C é maior do que a velocidade de B. Dúvidas? Pessoal, no diagrama abaixo, o valor da energia de ativação. O que é energia de ativação aqui? O que seria? Do 110 até o 150? Isso. Tá? Então, qual é o valor da minha energia de ativação? 40. 40. Então, vai ser 150 menos 110. Então, isso aqui é igual a 40.
Então, aqui, ó, a energia de ativação, ela vem daqui até aqui. Tá? Então, a energia mínima necessária para a reação química acontecer. Qual que é a energia mínima necessária? É essa variação. Então, 40 quilocal, né? Quilocalorias. Dúvidas? Então, vamos na próxima aqui. Galera, falou o seguinte, a equação x mais 2y é igual a xy2. Representa uma reação cuja velocidade da equação, não, cuja equação de velocidade é igual a v igual a k vezes x ponto y. Indique o valor da constante de velocidade. Indique o valor da constante de velocidade para a reação dada, sabendo que quando a concentração de x é 1 mol e a de y é 2 mol, a velocidade da reação é de 3 mols por minuto. K é igual a V vezes 1 vezes 2 elevado ao quadrado. V igual a K. Como que é? Vezes 1 e vezes 2 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Eu aqui, indo naquele conceito, aqui tem que estar elevado ao quadrado, correto? Então, Correto. vamos ver. Vamos ver aqui. Para mim, o cara ali esqueceu do... A minha resposta não deu certo. Fazendo desse jeito. Vamos ver. A velocidade, quanto que é a velocidade? É 3. Igual. Ele quer saber o valor da constante. K. Vamos colocar aqui ao quadrado, né? Então, aqui, ó, vai ser x, né? X é igual a 1. Aqui é 1 vezes... E a concentração desse cara aqui é 2 elevado a 2. Jardel. Então aqui vai ficar K é igual 3 dividido 2 elevado a 2, 4, né? 4 vezes 1 é 4. Então, 4K é igual a 3. Então, K é igual a 3 dividido por 4. Então, K é igual a 3 quartos, não. 3. Vou colocar dividido por 4. Vou colocar um pouquinho mais espaçado. Então, 3